Alguém se. Alguém se. Oi, gente! Ontem foi o dia do descobrimento do Brasil. Não. Olha só que dia mais bacana. Alguém faz a prece? Hoje é dia do livro. Hã? Alguém faz a prece? Eu faço. Então vamos. Então, vamos sossegar nossos corações e as mentes. Então, vamos nos conectando com a espiritualidade amiga aqui presente, responsável por esse nosso estudo tão maravilhoso desse livro, que tanto tem a nos ensinar. Que possamos, Senhor, Senhor da vida, trazer para os nossos corações e nossa mente todos esses ensinamentos, mas que eles não fiquem só lá, Senhor, que possamos também aplicá-los na nossa vida, no nosso cotidiano. Que tenhamos uma noite de luz, de muito esclarecimento, muito entendimento, de muita conversa boa em torno desse livro. E assim, Senhor, te agradecemos mais uma vez, a espiritualidade amiga, nossos mentores que estão conosco, e pedimos permissão, Senhor, para começarmos a leitura desse livro tão maravilhoso. Que assim seja, pela graça de Deus. Que assim seja. Obrigada, Gracinha. Hoje a gente entra nessa. E que Deus salve nosso querido Brasil, né? Que Deus proteja a nossa terrinha tão maravilhosa que gerou, pois, assim, frutos como esse, né? Ô terra abençoada, né? Gerou frutos assim tão abençoados. É, É interessante que foi 22, eu realmente nem lembrei, porque o que eu estava recebendo é que era dia de algum santo. São Jorge? São Jorge, isso É. aí. foi São São Jorge Jorge? é hoje. São Jorge é É hoje. hoje? São Jorge é Ah, é? 23. Eu acho que a Ah, gente te deu uma. zerei. Eu acho que deu um. Eu acho que nós ficamos um pouco mais impactados, ou as notícias não foram tanto assim por causa do falecimento do Papo. Papa. É, Talvez, Ah, verdade. É, é E verdade. aí, para o Brasil, realmente um baque é Um um tremendo, né? baque baque tremendo. verdade. foi, É. Verdade, é é verdade. mesmo. É. Bom, então, que ele também seja mais um Francisco, né? Eu gostei tanto, Gracinha, É, Pessoal, Eu reforço também. que você Mais um colocou. Francisco. Mais um Francisco lá e o céu nesse momento, né? Conta aí com tanta gente boa. Então, que esses franciscos todos estejam aí a serviço do bem, continuem trabalhando e nos apoiando aí, né? É, Então, olha só, estamos aqui no ano de 36. Gente, tá cheio de gente aqui, a gente só fofocando. Tô vendo só tá gente. Mas, enfim. É, ano de 36, né? Então, Paulo de Tarso, ele a Abigail já foi, ele passou uns 3 dias lá na casinha de Jope e vocês ficam aí caladinhas, quietinhas, ouvindo a gente falar um monte de besteira e a gente aqui dando corda às nossas besteiras. Zé. Mas, mas então, a Saulo passou 3 dias lá em Jope, conversando com Zacarias e Ruth, né? E os pais adotivos de Abigail, e eles estavam, então, aquela coisa, né? Quando alguém querido vai embora, bem, bem humano mesmo, a gente quer estar todo mundo juntinho, né? Para ver se o pedacinho de cada um faz a Um todo. presença daquela pessoa, né? No meio de nós. E é nesse momento, então, que ele se revolta contra a figura do Ananias.
Ele então promove uma sessão de perguntas e tortura, etc., até ele saber o paradeiro de Ananias. E ao saber que Ananias foi para Damasco, então ele vai até o Sinédrio, ele move todos os pauzinhos para poder ele ter esse documento que dá plenos poderes, né? Como se fosse uma procuração do Sinédrio para que ele estenda a jurisprudência dele de Jerusalém, que estava lá somente em Jerusalém, mas que ele estenda essa jurisprudência até o até Damasco. E ele alegou o quê? Ele usou como suporte da retórica dele o fato de que aquele movimento de perseguição ao pessoal da Casa dos Cristãos, né, o pessoal da Casa do Caminho, trouxe a Jerusalém uma paz. Ele disse: olha, veja como está tudo pacífico, etc. Agora o movimento, né, correu para Damasco, então a gente tem que ir atrás de Damasco. Ah, no entanto, havia um ponto aqui no livro que era muito claro, que dizia assim: olha, as prisões de Jerusalém, Emmanuel fala, estavam abarrotadas, não tinha mais gente, não tinha onde pôr gente, né? Então, assim, muito simples, né? Muito fácil você dizer, se você pega, prendeu todo mundo, você, né? Enfim. Então aí ele se colocou no deserto e esse momento do deserto foi muito benéfico, porque quando ele então se põe em movimento, lembra que ele leva 3 pessoas que se voluntariaram, né? Foi Demétrios, Jacó, e agora eu não esqueço, acho que vai aparecer outro nome aqui. Foram 3 pessoas que se voluntariaram porque gostaram tanto da retórica e de tudo, né? Todos os argumentos dele. Mas quando ele começa essa viagem, é como se ele faz essa viagem também para dentro. Ele começa a pensar um monte de coisa. Ele tem muito tempo para pensar, né? A gente viu no mapinha na última vez que cobria ali, acho que uns 200 quilômetros, alguma coisa assim, até Damasco, de onde ele estava, Jerusalém até Damasco, se eu não me engano, e dava aí uns 3 dias, acho que era mais do que 200 quilômetros, dava aí uns 3 dias de camelo, né? Que às vezes o pessoal fala, caiu do cavalo. Não é cavalo, é camelo. É. E aí, ele tem muito tempo para pensar, né? E aí tem uma hora que o livro fala que ele fala assim, Emmanuel fala, forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Então, isso já é uma dica muito clara de que ali ele não estava viajando sozinho. Lógico, tinha os 3 encarnados lá, mas havia já ali uma pleiade de espíritos. Certamente Jesus estava ali presente, já meio como induzindo ele a esse movimento de olhar para dentro e repensar. E aí, realmente, olha, remete ele a ficar lembrando da juventude, de quando ele perguntava, mas e a paz? Como é que eu alcanço essa paz, etc. E lembra que a gente comentou, Emmanuel usa uma frase, uma palavra muito assertiva que é sede. Quando ele fala Sede. de paz e tal, e aí ele fala assim, sede, né? E até a gente fez aquela analogia da a mulher que vai até o poço, e ele diz, se você beber dessa água, né, Vai você nunca matar a mais sua matará a sua sede. sede. Então, aí a gente fez o reconto agora, né? Então, vamos pensar, ele tá lá andando no camelo, aquele sol a pino lá, as forças impondo ele, né, os espíritos lá falando para, né, buzinando na consciência dele para ele pensar melhor. E aí continua, né?
Ele próprio, não, eu estou na página 177, quem tem esta versão do livro. E, Mônica, a versão que eu consegui do livro foi essa mesma para você, tá? Já já está Tá chegando, ótimo, Ana. Obrigada. imagina. Ele próprio não saberia explicar o que se passava, tá vendo? Ele não, ele estava se estranhando. Que negócio é esse ficar remoendo, 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 né? Ele não entendia por que que a consciência dele ficava ali naquela, parecia um disco furado. Suas reminiscências atingiam os períodos da primeira infância. Ó que bacana. Tá, beleza. Da primeira infância, ou seja, que bacana, né? Quando a gente às vezes fica lembrando. Outro dia eu estava me lembrando de uma moça que começou no primeiro ano, eu preciso até entrar em contato com ela, porque quando você vem coisas assim, é bom você, né, ir atrás, correr atrás, prestar atenção. Suas reminiscências atingiam os períodos da primeira infância. Todo o seu passado laborioso aclarava-se nitidamente naquele exame introspectivo. Lembra que eu falei que no outro livro ali, que é um livro histórico, não é um livro mediúnico, Isso. já mostrava, ela já falava, ela já menciona. Se ela mencionou, é porque ela encontrou cartas ou documentos que atestam isso, que ele, desde cedo, ele não era uma criança comum, não era um jovem comum. Ele ficava perguntando sempre aos mentores, desde os 7, 8 anos, o que que ele faz para ter paz. Um espírito desse não é uma, né? Não pode ser um espírito comum. Dentre todas as figuras, que bacana, dentre todas as figuras familiares, a lembrança de Estevão e Abigail destacava-se como a solicitá-lo para mais fortes interrogações. Olha, eu não preciso nem ter a sorte da Cris para dizer, apostar e ganhar de que esses dois irmãos estavam ali juntinhos, né? Ajudando ele. Vai, cara, pensa mais. Por que haviam adquirido os dois irmãos de Corinto tal ascendência, né, tal influência em todos os problemas do seu ego? Porque esperava Abigail, através de todas as estradas da mocidade, na idealização de uma vida pura. Lembra que ele já estava ali bordejando seus 30 anos e ele não havia conhecido, ele não tinha namorado, gente. Apesar de ser um cara bonito, atlético, isso, não sei o que, pererê, parará, boa família, ele foi assediado, mas ele se resguardou para aquela mulher que era a ideal, né, para ele. Recordava os amigos mais eminentes e em nenhum deles encontrou qualidades morais semelhantes às daquele jovem pregador do caminho, está falando de Estevão, né? Que afrontara sua autoridade político-religiosa diante de Jerusalém em peso, desdenhando, desprezando a humilhação e a morte, para morrer depois, abençoando-lhe as resoluções iníquas e implacáveis. Então, ele está falando assim, ele ficou recorrendo a todas as pessoas que ele achava que eram admiráveis. Só que as pessoas que ele achava que eram admiráveis eram aquele pessoal de Sinédrio, né? É claro que o pessoal lá, exceto Gamaliel, né? E outros, talvez como Gamaliel, eles não tinham essa autoridade moral, então eles não iam ter a paz que ele achava que era assim o máximo, né? E depois ele diz assim, diante de Jerusalém, em peso, né? Estevão desafiou ele diante de Jerusalém em peso e desdenhou a morte para morrer depois, abençoando-lhe as resoluções iníquas e implacáveis, ou seja, como assim? O cara que eu condenei à morte, que eu prendi, que eu condenei à morte. Lembra que quando Estevão é preso, não fala detalhes do que foi que aconteceu com Estevão na prisão.
Só vai dizer depois que Estevão aparece já magro, desfigurado, né? Já ele cambaleante, etc. Ele foi torturado, gente. Ele passou perrengue lá dentro, mas manteve a hombridade, né? A nobreza de espírito. E mesmo assim, tendo sido condenado, ele foi capaz de perdoar Paulo, e Paulo não entendia isso, né? Porque ele não entendia o que hoje a gente estuda como as qualidades do homem de bem, que enxerga no outro o que há, o potencial positivo. E você tenta trazer esse potencial positivo em vez de ficar marretando, jogando ainda mais na cara dele as sombras, né, que ele tem no coração, né? Esse é o homem de bem. Então, na hora, morrendo, o cara estava morrendo e ele estava dando uma lição de vida ali, dizendo assim: não, ele é bom porque ele defendeu muito bem a lei. Imagina quando ele descobrir, vier a conhecer o Cristo, o que que ele não vai fazer, né? Então, nossa, ele foi demais. E aí ele abençoou o Saulo como companheiro de Abigail, como quem diz assim, olha, eu, o irmão da Abigail, eu estou entregando, né, confiando minha irmã a você. Que força os unira nos labirintos do mundo para que seu coração nunca mais os esquecesse. Aqui, gente, tá aqui, tá dizendo aqui com todas as letras. Ele estava na consciência dele, ele buscando as razões daquela união, mas é muito claro aqui para a gente que houve uma combinação entre esses espíritos todos no mundo espiritual, né? Houve um plano e Saulo aceitou a tarefa, ele aceitou a missão, né? Que força os unira nos labirintos do mundo para que o seu coração nunca mais os esquecesse. Olha a consciência dizendo aí, cara, presta atenção, não é isso não, você está no caminho errado. É forte esse pensamento dele, né? Muito. Imagina você está no deserto, tá pino, você está aí pensando, você não está pensando que você está com sede, está com calor, está cansado. Não, você está pensando em coisa profunda, né? Olha só, a verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior. E isso doía muito. Para uma pessoa que já está com seus 30 anos e que desde a tenra idade, desde criança, buscava a paz interior, ele fez e aconteceu, condenou muita gente, torturou muita gente, viu muita gente morrer e nada. Ele não conseguia nada. A verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior. Não adianta os títulos que ele ganhou, não adianta as glórias, não adianta todos os puxa-saquismos, porque nada daquilo matava a sede de alma que ele tinha. Não obstante a conquista e o gozo de todas as prerrogativas e privilégios, entre os vultos mais destacados da sua raça. Porque tudo era da terra, aquelas coisas eram da terra, e a alma dele sabia que não era aquilo que ele deveria fazer. Ele não tinha que estar se ocupando com aquilo. É, enfileirava no pensamento as olha só, enfileirava. Não é que ele não prestasse atenção, ele não era leso, ele era homem, ele tinha hormônios, ele sabia, ele prestava atenção, enfileirava no pensamento as jovens que havia conhecido no transcurso da vida. Tá vendo? A mulherada botava olho nele e ele, né? As afeiçoadas da infância, e em nenhuma podia encontrar as mesmas características de Abigail, que lhe adivinhava os mais recônditos desejos. Atormentado pelas indagações profundas que lhe assoberbavam a mente, pareceu
pareceu despertar de um grande pesadelo. Tem dia que a gente fica assim, né? Que a gente fica lembrando de umas coisas assim, que parece que você passou ali umas 8 horas pensando de tão longe que você vai. Devia ser meio-dia. Devia ser meio-dia. Muito distante ainda, a paisagem de Damasco apresentava os seus contornos, pomares espessos, cúpulas cinzentas que se esboçavam ao longe. Bem montado, evidenciando o aprumo, né, a posição vertical, ereta, evidenciando o aprumo de um homem habituado aos prazeres do esporte, Saulo ia à frente em atitude dominadora. Então, você imagina aquele camelo, mas um ser atlético de coluna reta, apesar de que ele está ali longe em seus pensamentos, mas ele se mantém numa postura, né, ereta. Em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. A partir daqui, gente, se for falar de todas as coisas, todos os comentários pertinentes a essa passagem, acho que a gente rola aqui a noite inteirinha, porque é muita coisa. Tem a impressão de que o ar se fende, olha que interessante, como uma cortina. É a visão espiritual. A partir desse momento, começa a se fechar a visão do corpo e começa a abrir a visão espiritual. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina sob a pressão invisível e poderosa. Intimamente, considera-se presa de inesperada vertigem após o esforço mental persistente e doloroso. Quer voltar-se, pedir o socorro dos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. Jacó, Demétrio, socorram-me! Grita desesperadamente. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal ao desamparo sobre a areia ardente. Gente, olha, gracinha, viu? Mas ou areia quente, viu? Não, Trem queima. e cair de um camelo, camelos são altos, É né? alto. Ele teve uma conclusão, com certeza, quando ele caiu de lá. Não foi um cavalinho, não, que era. A queda foi mais feia do que de um cavalinho. É, A visão. E isso, olha, é como eu digo: se a gente for parar para cada comentário, veja só, pensa na imagem, aquele bicho alto, ele está lá em cima e ele começa a pensar, a remoer. Quando ele chega no fundo do poço, onde ele chega à conclusão e diga assim: o fato é que eu mexi, rodei, virei e não encontrei. Então, ele está começando a concluir que o que eu estou fazendo de errado? Que eu não encontrei. É neste momento, quando ele vê essa dor e ele reconhece que existe uma dor íntima, ele cai, ele sai do pedestal. Sacou literalmente. a figura da coisa? Ele cai do pedestal de onde ele está. Como quem diz assim, cara, sai do salto alto. Sabe aquela Caiu a coisa de, ficha, né? né? Vamos ser mais humilde? É como se para você chegar nesse ponto e você se deparar mediante o mestre, é preciso humildade Quando antes de você tudo. diz a partir desse momento que ó, tem a visão espiritual, você diz é ele olhar para ele mesmo com olhos do espírito. Não, aqui já ele, sim, porque veja, ele passou a viagem toda
remoendo, Analisando. remoendo, remoendo. Então, ele foi cada vez mais fundo. Uhum. Aí, nesse momento, quando Emmanuel fala assim, tem a impressão de que o ar se fende com a cortina, Isso. etc, etc. Aí já é o olhar dele espiritual. Ele começa a ver aquelas luzes, ele começa a ver. Tanto é que ele começa ele tenta procurar os amigos, ele não Não vê, acho. porque não são os olhos de carne. Então, isso que eu perguntei, é que eu escrevi, a partir com o olhar dos olhos do espírito. Do espírito. Ah, tá. É. Então, tá. Porque, veja, esse tempo todo ele não teve. Lembra que quando Estevão, Gisel estava sendo apedrejado, que Jesus estava ali do lado dele, ao lado dele, Paulo, que Estevão viu, e ele não sentia nada, ele não via nada, quer dizer, uma presença desse nível, e ele não, né? Não teve despertamento, né? Não teve, mas ele passou por todo esse processo aí agora, né? É Na aquela caia. história, né? Ou vai pelo amor, ou vai pela dor, né? Foi pela dor, né? Fazer o quê? Fazer o Foi, quê, né? foi pela dor. Como a maioria de nós, né? É, A maioria de a nós. maioria de nós. Como os americanos falam, né? Teve que chegar no Come to Jesus Meeting. Eu acho tão engraçada Eu essa também. expressão, adoro. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, olha só, parece dilatar-se ao infinito, tá vendo? Isso aqui é a visão espiritual, É. é a visão mediúnica. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, né? E no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de... Vixe, Maria, eu me arrepio até os cabelos da alma. A atmosfera rasgada lhe vê surgir a figura de um homem de majestática beleza. Olha, gente, vamos prestar atenção aqui, porque ele está descrevendo Jesus aí. Jesus. Majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Caraca. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros, a Nazarena, ou seja, partido no meio, né? E assim, os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. Agora, por que tristeza? Porque era óbvio que Saulo havia um plano, havia um acordo, ele concordou, ele disse, não, vai, eu vou, eu consigo, vai, eu vou, eu faço. Exato. E aí ele estava se perdendo. Ele estava se perdendo ao ponto de... E ele era uma peça, esse plano era tão fundamental para os trabalhos do Cristo que ele teve que ver. Ele disse, gente, eu já mandei todo mundo, tudo. Já tentei chamar ele de todas as maneiras. Já imprimi uma dor que para muita gente é lacinante, que ele matou Abigail. Quer dizer, morreu Abigail, né? Não é matou, mas morreu Abigail. E não, ele insiste no cara é cabeça dura. Então, vou ter que ir, né? Vou ter que ir. Sabe uma coisa que eu achei muito interessante aqui nessa descrição de Jesus, Uhum. sendo um livro Emmanuel do jeito que é, né? Em nenhum momento ele descreveu Jesus com as características que nós pensamos, ou aquele Jesus europeu Europeu. que se tinha a imagem. Uhum. Ele não diz de que cor é Jesus, ele não diz se ele é baixo ou se ele é alto, só descreve a magnitude desse espírito. Do espírito. Pois é. Você sabe outra coisa? Você falou um negócio aqui, me ocorreu até outra coisa, Cris, que
você sabe, para fazer o livro, o Emmanuel, ele recorreu aos arquivos, né? Mas certamente também ele contou com a ajuda dos protagonistas, vamos dizer assim. Mas vamos lembrar que Emmanuel também encontrou Jesus, né? Você vê que ele não está descrevendo Jesus como ele viu, Jesus encarnado, ele está descrevendo o Jesus que Saulo viu, Espírito. o Espírito, É, exatamente. como ele é fiel ao, né? É. Você vê que Emmanuel ele é muito cirúrgico nas palavras. Ele está sendo ali fiel ao que Saulo viu, como viu. Porque um viu encarnado, o outro está vendo espírito, né? É interessante, eu não tinha me atentado para esse detalhe. Toda vez que a gente lê esse livro, gente, a gente tem que tirar uma coisa. É. Então vamos lá. O doutor de Tarso contemplava-o com um espanto profundo, e foi quando uma inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Caraca, chega arrepia. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí, gente, eu tenho que pensar assim, eu digo, não, olha, ele é fiel, Emmanuel é fiel ao que aconteceu. Se Jesus falou Saulo, Saulo 2 vezes, né? Aqui ele está colocando Saulo, Saulo. Gente, quando é que a gente ouve o nosso nome 2 vezes? A gente fez uma coisa de errado e pai e mãe estão vindo atrás da gente. Minha mãe me chamava de Claudiana. Claudiana, Claudiana. Era assim. Como que dizer assim, para de fazer besteira, né? Quando já chega assim, não dá mais, cara, não dá mais. É isso que Jesus está dizendo assim, Saulo, Saulo. Sacudir, né? O que tu está fazendo? Que isso? Né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Muitos foram chamados. Gente, quantos chamados, Jesus? Vamos dizer, cara, você não está me ouvindo. O moço tarcense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Gente, a areia do deserto, ela Keila. queima. Olha, eu e a Gracinha, a gente estava no. E olha que a gente nem foi assim no deserto, no meio escaldante, não era beirada. E a gente foi subir uma dunazinha para ver o negócio assim mais alto. A areia ela entrava no tênis. Jesus de misericórdia! E Onde é vocês foram? Wadi Rum, que é na Jordânia. Olha, e ele tá caído ali Aquele carro, quentura. naquela, né, naquele É. trem escaldante. O moço tarcense não sabia que estava instintivamente de joelhos, sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração em uma atitude desesperada, incoercível, ou seja, não tendo como reprimir, né? Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. Que significava aquilo? De quem o vulto divino? Ó, aqui ele já sacou. Isso aqui, novamente, pode riscar essa palavra divina aqui, porque Emmanuel não botou de graça. De quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto, novamente, visão espiritual, e cuja presença lhe inundava o coração, precípite, ou seja, acelerado, né, de emoções desconhecidas. Por que Emmanuel está usando aqui, ó, de quem o vulto divino? Ele não sabe quem é, mas ele sabe que é divino. Né? Então, aqui ele já está percebendo que, sabe, é um ser luminoso, ele veio do firmamento, ele veio do céu, e o olhar, o magnetismo, a autoridade moral do Cristo no olhar,
não deixava dúvida, né? Essa característica divina, né? Que ele tinha. Enquanto os companheiros cercavam o jovem genuflexo, né, que é curvado, Joelho. enquanto os companheiros cercavam o jovem genuflexo, sem nada ouvirem nem verem, só viu Saulo. Os outros não viram nada. Não obstante haverem percebido a princípio uma grande luz no alto, Saulo interrogava em voz trêmula e receosa. Então, Saulo estava vendo tudo, ele estava ouvindo, mas os outros não tinham essa mediunidade, né? Mostrando assim, era a mediunidade de Saulo agora que começava a aflorar. E os outros só viram um clarão e nada mais, e para os outros ele estava falando sozinho, né? Então, enquanto os companheiros cercavam os jovens genuflexos, sem nada ouvirem nem verem, não obstante haverem percebido a princípio uma grande luz no alto, Saulo interrogava em voz trêmula e receosa: Quem sois vós, Senhor? Por que que ele diz Senhor? Porque ele sabe que é Já divino. sabia. Ele sabe que é divino. E outra coisa é o seguinte, ele sente que é divino. Por quê? No hebraico, na cultura hebraica e no hebraico daquela época, não existia, acho que eu já falei isso aqui, não existia, isso quem falou foi Haroldo, não existia a palavra morrer, não tinha morrer, como a gente usa. Então, quando alguém morria, você dizia assim: Fulano deitou com seus pais, porque deitou com seus pais, por quê? Porque você pegava o corpo daquela pessoa e colocava, enterrava lá junto na mesma sepultura que os pais. Então, deitou com seu pai, deitou com sua mãe e tudo mais. Então, não existia o verbo morrer, existia deitar. E quando esse espírito então, passava para o lado de lá, era esperado que ele fizesse o quê? Dormisse. Ora, quem dorme, uma hora acorda. Então, tá vendo que naturalmente eles já intuíam essa questão do ir, mas voltar? Voltar. Porém, a disparidade, ou a diferença, o gap da coisa está aí no seguinte, que para eles, na concepção deles, o espírito adormecia. Ficava dormido, né? Dormente, adormecido. E era assim. Você acordava, vivia a sua vida e você deitava e dormia. Acordava, vivia, deitava, dormia. E assim você ia sucessivamente até o ponto em que você não deitava mais. Quer dizer, você deitava, Não dormia mais. deitava e não dormia mais. Dormia mais. Uhum. E que ponto era esse? Quando você chegasse à perfeição. Então, para a cultura hebraica, não era dada a questão de ver espíritos. Não se via espíritos, por quê? Estava todo mundo dormindo. E se era visto, era um anjo. Era perfeito. Nesse Era de Deus. lindo. Entendeu? Então, por isso que quando ele vê, ele diz, isso aqui é espírito. E se é espírito, se eu estou vendo, é perfeito. É divino. Isso é importante a gente entender, porque depois vai aparecer uma indagação do Jacó, do Demétrio, não é o nome do outro, meu Deus, eu anotei aqui em algum outro lugar. Mas Ana, Jonas. quando ele fala Senhor, que ele entende que é divino e ele chama de Senhor também, Hum.
não é também alguma coisa de lembrança dele, porque ele tem, na verdade, eles tinham um compromisso assumido antes de voltar. Será que É, ele não tinha aquela intuição, aquela coisa que, sabe? você sabe para mim o que que é que Hum, a alma dele está dizendo toda hora, lembra? É uhum, a tal da paz, que ele ficava assim, onde é que eu vi aquela paz? Onde é que você... Porque você não reconhece algo que você não tenha visto antes. uhum, Para mim, o elo de ligação estava no olhar, na paz que ele via no olhar dos outros, do Gesiel, da Abigail, quando ela, né, se tornou uhum. cristã e tudo mais. Então, assim, era De isso quem, que ficava toda hora dizendo assim: lembra, lembra, lembra? sim, mas era aquilo de quem fez o que tinha compromisso de fazer, fez. De quem estava, exatamente. E Que ele estava no não, caminho e que ele estava não. no caminho, ele não. E ele não. Então ele vai, quem sois vós, Senhor? Ele já estava aqui, já curvando e dizendo assim: esse cara é um espírito, é divino, ele é perfeito, ele é crístico, porque existia esse conceito. Uhum, Cristo não veio, Jesus Cristo não nasceu com Cristo, não. Cristo quer dizer porque é um espírito perfeito, uhum, é um espírito crístico. Então, ele já trazia, ele disse assim: não, isso aqui é divino, veio de Deus. E uhum, aí o Senhor respondeu: eu sou Jesus. Então você pode imaginar o que é isso. Na hora que você está perseguindo o cara, o perseguido, chega para você e diz assim: cara, olha para mim. Aí é para acabar, né? Você, Nossa Senhora, e é aqui que ele percebe, né? Ele teve errado o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Agora, esse movimento dele perceber isto, que ele esteve errado o tempo inteiro, não começou aqui. Muita gente fala, porque quando Saulo encontrou Jesus, não foi aí não, porque lembra que ele falava muito de que os cristãos eram traumaturgos, que eles agiam de sortilégio, que eles como que enfeitiçavam as pessoas ficavam tendo visões, lembra disso? Então, assim, esse movimento de reconhecer Jesus começou bem antes, lá desde quando ele visitava o caminho, ele viu Pedro, ele viu Gesiel, ele viu a conversão de Gamaliel, depois ele viu Abigail, etc, etc, etc. Então, tudo isso foi um caminho até chegar aqui. Isso aqui é sim, a cereja do bolo, né? Eu sou Jesus. Então viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei, curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte. Nunca viram ele chorar, não daquela maneira. Experimentando, no momento, a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Eu estava errado. Eu estava errado esse tempo todo e o pessoal que estava ali morrendo e eu torturando, espetando a unha, eles estavam certos. Diante dos olhos, tinha agora, e assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Está vendo que ele não chama de Jesus, ele chama de Cristo, né? Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era pura verdade. A crença de Abigail era a senda real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa de sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, via-o ali no esplendor de suas glórias divinas. E que amor deveria animar-lhe o coração cheio de angústia
de augusta misericórdia, para vir encontrá-lo nas estradas desertas, a ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. Na expressão da sinceridade da alma ardente, da sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de 1 minuto. Experimentou invencível vergonha. Gente, deve ser, Jesus Cristo. Se a gente que não fez metade, a gente chega lá, se Jesus aparece hoje, a gente se enfia a cara num buraco de vergonha, imagina. Imagina, experimentou invencível vergonha do seu passado cruel. Aqui a consciência bateu, né? E isso ele não vai esquecer. É por isso aqui, experimentou a invencível vergonha do seu passado cruel. Exatamente por isso aqui que ele vai apanhar todas e mais um pouco. Ele vai ser preso, ele vai ser cuspido, escarrado, tudo mais. E não vai ser absolutamente nada, não vai ser nada mediante essa invencível vergonha. Daqui por diante, tudo que ele passar é fichinha. É fichinha, imagina. Né, dona Rô? Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Quis falar, penitenciar-se, clamar suas infindas desilusões, protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré, mas a contrição sincera do espírito arrependido e dilacerado embargava-lhe a voz. Quem é que consegue falar? Né? Quem é que consegue falar mediante uma situação dessa? Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando-o carinhosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: não recalcitres contra os aguilhões. Recalcitrar, gente, é revoltar, né? É revoltar. Aguilhões é o sofrimento, né? É algo que causa sofrimento. Então, quando ele está dizendo assim, não recalcitres contra os aguilhões, ele está dizendo assim, Saulo, não se revolte ainda mais. Porque, a princípio, ele estava revoltado, ele tinha toda aquela raiva porque ele não tinha paz, né? Ele não tinha paz. E mais dor ele infringia, mais dor ele sentia, porque ele estava fazendo, imprimindo dor a ele mesmo. Aí agora que ele percebe que ele estava errado, vem o quê? Qual é o primeiro? Primeiro veio essa vergonha, mas depois vem o sentimento de culpa. Então é isso que Jesus está falando aqui. Ele está dizendo assim, cara, não é isso que eu quero, não é isso não. Sai daí. Esse caminho aí não vai te levar no. Jesus já está adiantando, dizendo assim, não, pode parar. Não é por aí, não é pela culpa, porque não é a culpa que paralisa que vai levar você para o, né? Não é por isso, não é para isso que eu vim, né? E quando Jesus toca os ombros dele com ternura, veja só, não havia crítica, não havia raiva, não tinha repreensão, era apenas amor. Como quem diz assim, ó, é só pelo amor que a coisa vai, né? Ele não teve uma palavra de reprimenda, e a primeira coisa que ele vai dizer para Saulo é dizer assim, não, para, não continua se culpando, para com essa infringir dor a si mesmo por causa da culpa. E Jesus fazia sempre isso, né? Quando ele falava, vai, não peques Não mais. peques mais, Não peques né? mais, né? Não é? É Ele está muito fazendo a lindo. mesma coisa Mesma aqui. coisa.
É, Mesmíssima gracinha, muito bem lembrado. A mesmíssima coisa. Que coisa maravilhosa, gente. maravilhoso. E isso é bom isso, você pensando assim, né? É um consolo para o coração da gente, né? Pô, e tanto, se Saulo, que é Saulo, fez o que Fez, fez e ainda fez. Jesus recebe assim, agora o É, duro é a vergonha. é. Mas é aquilo que você falou antes, né? Se você fica na culpa, você paralisa, né? Paralisa. E é isso que Jesus está falando. Não Falando. recalcitre contra os arguilhões. Para, não, não é isso. Não foi para isso que Porque eu Jesus vim. também sabe o quanto ele ainda tem por fazer, né? E outra coisa que a gente, quando eu li isso aqui a primeira vez, eu fiquei pensando assim, gente, não recalcitre contra os agrilhões. Mas também quantas vezes será que Saulo chegou nesse ponto e deu para trás? Quantas vezes a gente assume um compromisso e não dá certo, né? Você chega aqui na sua encarnação, você diz que vai fazer, não, eu vou. E aí não vai, Não né? vai. Não consegue, não passa. Então, assim, ele. E essa era crucial, ele não podia falhar, né? Era crucial. Então, não dava mais para ele ficar ali repetindo, batendo naquela mesma tecla, né? Tá. Então, Saulo compreendeu, desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento e em cada parte, à meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamara-o por todos os meios e todos os modos. Agora começa a vir a todas as fichas, né? Ó, foi lá no caminho, foi Pedro, foi Gesiel, foi Gamaliel se convertendo, foi os diálogos com Estevão, a conversão de Abigail. Gente, foi muita coisa. E mesmo assim, nada, né? O Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos. Aí a gente faz o nosso exercício e diz assim: e eu? Quantas vezes ele vai ter que chamar até eu atender, né? Quantas vezes? Mas, quando a gente pensar nisso e a gente der com a cara, os burros na água, a gente tem que lembrar, não recalcitre contra os agrilhões, né? Não é por ali, né? Não tem que, não precisa chegar no ponto da depressão. Muita gente entra em depressão, muita gente comete o suicídio pela revolta, tudo. E ele está dizendo, não recalcitre contra os agrilhões. Não é por aí. O moço de Tarso soluçava. Não, peraí, eu me perdi aqui. Sem que pudesse, sem que pudessem entender a grandeza divina daquele instante, os companheiros de viagem viram-no chorar mais copiosamente. Oxê, pensaram, endoidou. Tá doente, né? O moço de Tarso soluçava ante a expressão doce e persuasiva do Messias Nazareno, considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos. Gente, deve ser uma dor, deve ser um sentimento terrível. Caraca. Doravante necessitava reformar o patrimônio dos pensamentos mais íntimos. A visão de Jesus ressuscitado, aos seus olhos mortais, renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Então veja que Emmanuel está sendo extremamente fiel à impressão de Saulo, porque quem viu não foram os olhos mortais, não, foram os olhos do Espírito, né? Mas ele fala, né, que a impressão que ele dizia, seus olhos mortais renovavam-lhe integralmente as concepções religiosas. Aí o pessoal fala assim, mas assim é fácil, né? Jesus apareceu. Não, não é só isso. Não foi só esse momento aqui, não. Foi todo um processo até chegar neste momento. E a gente também tem o nosso momento quando Jesus chama e a gente às vezes faz de migué, né? Certo, o Salvador
apiedara-se do seu coração leal e sincero, porque isso ele sabia ser, né? Consagrado ao serviço da lei, e descera da sua glória, estendendo-lhe as mãos divinas. Ele, Saulo, era a ovelha perdida, olha aí aquela figurinha do pastor. Sempre vai voltar nessa figura do pastor, porque era um elemento da cultura hebraica muito forte. Ele, Saulo, era a ovelha perdida nos resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras. Jesus era o pastor amigo, que se dignificava fechar os olhos para os espinheiros ingratos, a fim de salvá-lo carinhosamente. No ápice, o jovem rabino considerou a extensão daquele gesto de amor. As lágrimas brotaram-lhe do coração amargurado, como a linfa pura de uma fonte desconhecida. Novamente, Emmanuel, assim, cirúrgico nas palavras, ele vai citar linfa pura. Linfa, gente, é aquela seiva que corre nas veias, né, da árvore. Da árvore. Só que ele está falando de uma fonte desconhecida. De que árvore que está falando, Emmanuel está falando? Da árvore da vida. E a árvore da vida, o que que é? As raízes. Quem está lá? É a primeira revelação, Moisés, que era o que Saulo defendia. Segunda revelação é o caule, Jesus. E os ramos que somos nós. Então, ele está falando dessa linfa. De repente, é como se tudo conectar. Imagina, você está ali num caminho, você está com todas as peças de um quebra-cabeça, tudo solto na cabeça dele, de Saulo, e de repente forma, né? Incrível, né? Ali mesmo, no Santuário Augusto do Espírito, fez o protesto, fez a decisão, né? De entregar-se a Jesus para sempre. Lembra que antes ele dizia, vou viver, tá, Abigail morreu, acabou, vou viver para a lei. Foi o que Gesiel previu, no dia que esse homem conhecer Jesus, não tem para ninguém. Recordou de súbito as provações rígidas e dolorosas, as provações que ele impôs para os outros, tá? A ideia de um lar morrera com Abigail. Sentia-se só e acabrunhado. Doravante, porém, entregar-se-ia ao Cristo como simples escravo do seu amor. O escravo não tem vontade, o escravo ele não tem querer, ele não sabe de nada. Quem manda e desmanda é o seu Senhor. Então, aqui ele está dando um voto de obediência total, 100%, irrestrita, né? E tudo envidaria para provar-lhe que sabia compreender o seu sacrifício, amparando-o na senda escura das iniquidades, né, das perversidades humanas, naquele instante decisivo do seu destino. Banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé. Eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui, que é um bom momento para parar. Porque o que ele vai dizer, a sua primeira profissão de fé é: Senhor, que quereis que eu faça? Porque não é mais a minha vontade. Seja feita a tua vontade, né? Então, numa caída de camelo, né? Onde ele se prostra ao chão, onde ele vai numa atitude muito humilde ali, tá bem curvadinho, e ele vai e enxerga Jesus na sua magnitude. Tem uma razão também pela qual ele, quando ele se levanta daí, ele se levanta cego.
Depois a gente vai Ah, falar sobre isso. Tem uma razão. Não foi, se não foi, porque ele viu uma luz, é, né, incandescente, uma luz muito forte. Não, porque a visão era a visão espiritual, né? Não era isso. É porque, veja bem, ele começou a viagem dele, ele estava caladinho, e foi esse movimento dele remoer, remoer, pensar, pensar. Ele ficou ali sozinho, né? Remoendo as ideias. A partir desse momento, ele precisava de um tempo similar para digerir tudo isso aqui. É muito para uma pessoa só. Então era preciso, porque assim, até então ele teve a visão dos olhos da carne e ele só fez bobagem. Então era preciso, né, fechar ali um pouquinho e fazer ele digerir muito bem, tudo isso aqui para ele concluir muito bem, né? Saber exatamente, colocar tudo os pingos nos is e saber onde é que ele estava, qual o caminho, né, para seguir. Mas, olhe, haja coração, viu, gente? Haja coração. Eu vou tirar aqui, ó.